Olá, pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Vocês estão entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. E hoje nós estamos aqui com a Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, conhecida no mundo literário, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, é autora da série de livros O Sol Negro, o retorno das sociedades secretas do Bril. O Sol Negro, a cidade secreta do Bril. E o terceiro da série está em andamento. Tudo bem, Maria? Tudo Honra bem, enorme estar Cris? contigo. Então, é um prazer estar Uma aqui de honra. novo, muito gostoso, sempre com assuntos que sempre são muito excitantes, muito legal. Você já é remida do nosso programa, né, Maria? E hoje nós vamos falar do Zeta Reticuli, transformação e despertar. É isso aí. E para começar, eu vou fazer uma introduçãozinha necessária, porque esse aqui é o último programa de uma série que a gente vem falando da nossa família galáctica, né? Então, uma introdução que é necessária a esse programa é dizer que eu continuarei, e essa é a última vez, que eu vou usar uma parte do conhecimento encontrado no livro O Prisma de Lira, canalizado e escrito por Lisa Royal Kit Priest, associado aos dados obtidos nos seminários do Bashar, que pertence àquele site bashar.org, e é psiquiatra americana, falecida recentemente, após mais de 50 anos, trabalhando exclusivamente na área de regressão e estudando esse tema ligado à nossa família galáctica, às abduções, né, que é a Dolores Cannon. Então, vários livros dela mostram todos os resultados desse trabalho que foram publicados e muitos vídeos que também são facilmente encontrados no YouTube. Basta buscar o nome dela, Dolores Cannon, que vão achar o trabalho de uma psiquiatra muito séria, especialista em abduções. Então, quem não conhece o Bashar, eu falei, basta buscar Bashar, bashar.org, e vai ficar conhecendo um trabalho fantástico também de informações sobre esses temas da nossa família galáctica. Assim, nós vamos continuar falando dessa nossa família galáctica, que é um resumo bem curtinho, composto por civilizações de seres que surgiram e floresceram na região da constelação de Lira e que se espalharam para todos os lugares do universo, gerando novas civilizações de humanoides e a nós, os da Terra. Então, dando liberdade total a qualquer um que quiser escutar esse programa, tal e qual aos programas anteriores, quem quiser entender como um conto mítico, um conto arquetípico para representar os nossos sentimentos internos, medos e esperanças, buscando algo salvador ou para se identificar lá fora, no universo, fique à vontade de assim entender. E o que é que nós vamos falar? Agora, os que quiserem entender que, assim como está aqui embaixo, assim como é aqui embaixo, pode ter sido lá em cima e que por imagem e semelhança encenamos o mesmo drama cósmico espelhado, que assim seja. Abram suas consciências e apenas tragam essas impressões à memória consciente. Para isso é que criamos os mitos e os símbolos. Eu recomendo aos que não escutaram os programas Despertos, né, do mesmo estilo que esse, da Rádio CL, anteriores, pertencente a essa série sobre esse tema, apresentando, que escute o resto para poder entender, ou pelo menos os primeiros, apresentando de uma forma crescente a informação, de uma forma bastante didática, né? Vocês podem procurar no canal do YouTube da Croon TV, que é K de quilo, ROON TV, ou no canal do meu livro, O Sol Negro 11, tudo junto, no YouTube. Então, os programas têm essa sequência: Humanos Híbridos das Estrelas, O Despertar dos Filhos das Estrelas, Vida Extraterrestre, Guerras Intergalácticas, Histórias Intergalácticas e a Terra, Pleiades versus Órion, e o anterior, a semeadura da Terra. Então, façam nessa sequência que eu falei, que vai auxiliar bastante o entendimento. Bem, eles buscam a profundeza da alma, eles buscam a comunhão. Whitley Strieber é um escritor contratado, inclusive. Exato, exato. Então, é um assunto interessante, é o que nós vamos falar. Eles buscam a comunhão, é desses seres, Cris. Vamos lá.
Vamos lá, Maria. Então, fale-nos da civilização de Zeta Reticuli. Os primórdios da civilização Zeta Reticuli datam aproximadamente dos tempos em que os fundadores, aqueles que foram os primeiros seres consciências, melhor dizendo, a saírem pelo prisma de Lyra, impulsionaram o processo da integração das polaridades no planeta chamado genericamente de Apex, né? Apex no sistema de Lyra. Apex, em inglês, significa o vértice, a ponta de cima do triângulo, né? Então é bem uma fórmula, é uma maneira de se entender a polaridade negativa, polaridade positiva, cada uma numa parte do triângulo, uma das pontas, e apex era uma intenção de integração das polaridades. Por isso que esse planeta se chama miticamente de apex, porque é o vértice superior do triângulo onde as polaridades foram pela primeira vez em intenção de se integrar. Então, apex é exatamente essa ponta do triângulo em inglês. Então, o desenvolvimento dessa civilização tem uma significante relevância na história da evolução do planeta Terra, que é o que nós vamos entender quando contando toda essa história. Então, esse planeta ele permitiu que a polaridade, entendida como extremos entre negatividade e positividade, os destroçasse. Sua evolução tecnológica foi espetacularmente rápida, sobrepassando o seu crescimento espiritual. Por isso, nunca chegaram a conseguir uma coexistência pacífica em seu mundo. Quando os seres adquirem mais conhecimento tecnológico do que desenvolvimento espiritual, a ação, o uso dessa tecnologia geralmente é para a inversão e não para o caminho do desenvolvimento como um todo, né? Então, esse desequilíbrio energético foi provavelmente a causa da eventual destruição do planeta Apex. Vendo pelos olhos de um observador posicionado do espaço, o mundo de Apex foi totalmente apagado do mapa, ele sumiu ali da posição onde ele estava, na localização do espaço e tempo. Entretanto, do ponto de vista dos habitantes de Apex, o que aconteceu foi uma história bem diferente. O planeta se tornou extremamente tóxico, a poluição e os altos níveis de radiação fizeram com que a superfície do planeta deixasse definitivamente de ser habitável. Aí os habitantes que sobreviveram a essa catástrofe de poluição, né, e de contaminação geral, se ocultaram em abrigos subterrâneos. Era imprescindível que houvesse uma integração dentro dessa nova sociedade que se formava ali, debaixo da terra, e para os que quisessem evitar que o ciclo de destruição se repetisse, tal qual foi em cima, que fosse debaixo da terra. Reconhecendo a importância que isso teria, eles decidiram forçar a integração, ou seja, forçar a fusão, mediante uma completa reestruturação de sua realidade. Essa reclusão sobre a Terra dividiu os seres de Apex em várias facções. Os que são investigados neste programa pertencem a uma raça mais benigna. Outros que eram mais negativos e ajudaram, né, como sempre, né, a criar o caos no planeta Apex, abandonaram o planeta depois de milhares de anos e se assentaram nas áreas de Sírio e Órion, que a gente chama de Sírio negativo, e Órion, que é basicamente mais negativo que positivo, e sobretudo na estrela Betelgeuse, que tem seres de grande negatividade que lá residem. Então, os seres negativos que mantêm atualmente relações com a Terra têm sido denominados Sírios negativos ou chamados Greys, né, cinzentos, né, os Greys. Eles têm seus próprios motivos para interagir com a Terra e neste programa nós não vamos discutir sobre os Greys definitivamente por causa desse entendimento maior que nós devemos ter. Então, quando o planeta Apex se aproximava de sua destruição, a mente e o intelecto dos seus habitantes estavam tão desenvolvidos que se fez palpável essa evolução, inclusive em sua forma física. O que aconteceu? Os seus crânios aumentavam consideravelmente de tamanho ao passar de poucas gerações. O parto natural era cada vez mais difícil, já que os crânios não podiam passar facilmente pelo canal de nascimento. Maria, isso acabou gerando esterilidade nessa raça?
Exato, né? Não apenas pelo tamanho do crânio, que cresceu tanto a ponto de ser impossível um parto, né? Porque cesarianas existem, né? E com certeza eles tinham essa tecnologia, mas o que chegou a acontecer é que a gestação completa também não podia se completar, e a extrema poluição e a radiação é o que colocou um fim definitivo na reprodução. Antecipando que podia converter-se em uma crise de espécie, os engenheiros genéticos começaram a aprender técnicas de clonação, que ao seu momento poderiam substituir o processo de nascimento. Então, quando se deram conta de que estavam estéreis, eles decidiram usar essas técnicas em seu benefício. Queriam começar tudo de novo. Por isso, decidiram controlar rapidamente a genética de sua futura sociedade. Então, esses engenheiros genéticos começaram a trabalhar no desenvolvimento de uma nova raça. Essa raça seria um aspecto integrado do seu passado, ao menos assim eles acreditavam, né? Então, a prioridade básica ela consistia em alterar geneticamente a estrutura do cérebro, modificando sua expressão emocional. Eles reprovaram sua expressão passada de paixão e caos. Agora queriam uma ordem. Né? Assim, pois, seus cérebros foram modificados de tal forma que havia uma constante resposta química ante qualquer estímulo externo. Desse modo, conseguiram desapegar-se da estrutura do ego. Eles formaram uma sociedade, lá, Dr. Spock, né? Os vulcanos, vamos dizer assim, algo parecido, né? Mais lógica e desprovidos de emoção. Ao longo de gerações de manipulações neuroquímicas, esses seres obtiveram uma mente grupal. Eles pensavam em grupo. As expressões individuais que antes lhes produziam orgulho extremado haviam desaparecido. Então, a combinação da radiação que tinha no planeta e os efeitos de sua clonagem começou a produzir uma raça com poucas variantes físicas de um para o outro, todos muito parecidos. Para poder utilizar esses lugares subterrâneos do planeta de forma mais eficaz, eles criaram corpos de menor estatura, adaptando-se à ausência de luz ultravioleta e de luz solar natural, e tem então olhos, né, que começaram a responder a diferentes frequências desse espectro visual, tendo suas pupilas que ficaram cobertas por todo o olho, e o olho em si aumentaram de tamanho para abarcar uma maior superfície à hora de capturar a luz. Então, em resposta à falta de produtos alimentares frescos, os seus corpos se adaptaram em absorver certas frequências de luz para nutrir-se. Então, tanto a sua pele, principalmente a pele, tornou-se fotodérmica e fotovoltaica, ou seja, ela se carrega como se fosse um carregador energético, como se fosse uma placa solar recebendo essa energia, e por isso o seu corpo e a sua pele têm calor, né? Sensíveis a fontes de luz extremas. Então, plantas recuperadas e minerais luminosos procedentes das entranhas da terra enriqueceram sua alimentação. Muitos órgãos, como por exemplo os necessários para digestão ou reprodução, foram se atrofiando até que se atrofiaram de vez. E a transformação de que padeceram influiu em cada aspecto do seu ser. Assim, uma nova civilização estava emergindo. Maria, me recordo que um programa desta série aborda a história da nossa família galáctica. Você mencionou que o tal planeta onde os fundadores tentaram a primeira interação das polaridades, o Apex, foi jogado para outra dimensão após uma descomunal guerra nuclear. Exato, tudo isso aconteceu quando eu falei que o planeta sumiu, né, da sua localização de espaço-tempo, foi exatamente isso. Um forte impacto que ocorreu da explosão nuclear e as correntes correspondentes vibrações que essas explosões atômicas haviam produzido provocaram algo que se chama de dobra espacial, dobra de espaço-tempo, no tecido de espaço-tempo ao redor do planeta Apex, e seus habitantes saíram ao outro lado de um portal dimensional. Então, o planeta trocou de lugar em função disso. Ele foi para o futuro, né? Somente muito mais tarde, passados milhares de anos, quando emergiram à superfície do planeta, é que esse
nessa nova civilização que lá se desenvolveu, né, debaixo da Terra, é que eles se deram conta de que seu campo estelar havia mudado dramaticamente. Então, eles não tinham mais o céu que eles tinham antes. Foi então quando eles se deram conta das consequências de seus atos, dos seus antecedentes, né, das suas civilizações passadas. Então, o planeta Apex, ele havia mudado de posição em relação ao tempo e espaço no cosmos. Agora estava ligeiramente desviado dimensionalmente comparado com os outros mundos que lhes eram familiares. Para entender o que havia ocorrido e para aproveitar esse conhecimento e seu benefício, eles começaram a investigar as possibilidades de dobrar o tempo e espaço, dominar o tempo novamente. Então, no dia em que finalmente voltaram à superfície do planeta, se havia convertido em uma nova espécie. Como a fênix que renasce de suas cinzas, eles conseguiram realizar a transformação em vez de destruição. Veja bem, essa facção positiva que ali se escondeu debaixo da Terra do planeta Apex. Eles já não eram os mesmos seres de Apex. Agora eles assumiam uma nova identidade, a de seres refletindo a consciência do todo, aquele que tudo sabe. Considerando tudo isso, né, na expressão do nosso entendimento terráqueo, esses seres agora podem ser denominados Zeta Reticuli? Exatamente isso. Seu planeta, devido a essa mudança de dimensão, se encontrava na vizinhança de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2, no grupo estelar Reticulum Rhomboidalis. E nós estamos falando aqui, entre outros, dos nossos queridos zetinhas, né? Os zetas que não são negativos, e sim são, digamos, eles têm um trabalho a fazer. É isso que nós vamos contar aqui. Maria, como saber quem são os positivos e quem são os negativos? E é isso, não é fácil, né? É mais ou menos a pergunta: quem é o Illuminati bom e quem é o Illuminati ruim? É, só com muita informação para você poder determinar isso. Mesmo assim, é melhor você continuar com a dúvida, até você ver os feitos de cada um, né? Então, como não temos tempo nesse programa para ir tão longe, detalhar isso tudo, né? Eu vou dar o básico para diferenciação. Houve muitas facções de apexianos que se esconderam em subterrâneos. Enquanto permaneceram sob a terra, várias delas se converteram em raças benignas de Zeta Reticuli. Outras facções podem ser consideradas Zeta Reticuli negativas, que depois de mudarem para o sistema estelar Reticulum, eles abandonaram o planeta original Apex e colonizaram outros planetas do sistema Zeta Reticuli, né? Suas aparências são muito similares e só podem ser diferenciados por suas vibrações ou comportamento, que é de natureza basicamente ou negativa ou positiva. Talvez quando se veem versões contraditórias de Zeta Reticuli, né, os humanos estejam interagindo com o Zeta Reticuli de diferentes níveis de evolução dentro de sua linha de tempo histórico, embora todos procedam do futuro da Terra. Eu sei que isso é difícil de entender sem um conhecimento de física, mas o planeta foi lançado para o futuro, né? E as manifestações mais negativas talvez sejam daqueles que pertenceram a facções do passado de Zeta Reticuli, né, ou melhor dizendo, de Apex, que acabaram migrando para outros locais, esse passado negativo das facções de Apex, enquanto que algumas das interações mais ingênuas ocorram de um estado futuro de evolução, esse estado no nosso futuro, que, considerando o tempo e espaço da Terra, porque nós estamos na terceira dimensão de espaço e quarta de tempo, nós contamos o tempo, quem já está em outra dimensão, ou pelo menos em outra densidade acima da nossa, já não conta com o tempo da forma como nós contamos. Por isso que é uma confusão para as pessoas que não têm esse conhecimento de questão de densidade da matéria e tempo para entender o que eu estou dizendo. Então, os seres de Apex, esses que podem ter migrado para Zeta Reticuli positivo, eles pertencem ao que seria um futuro da Terra e podem estar conectados com o todo, aquele que tudo sabe, e ter intenções positivas e não negativas para conosco. Então, quando atualmente se aproximam dos humanos
compreende-se que parte de um ponto singular no tempo. Esses seres partem hoje em dia, geralmente os que se contactam conosco aqui na Terra, eles tendem a partir de um ponto singular no tempo. Se for certo que vem a Terra partindo de vários pontos de sua evolução, poderíamos estar ante uma explicação das experiências tão diferentes de abduções relatadas e realizadas por uma mesma aparência de seres fisicamente aparentando serem os mesmos, mas com descrições mais positivas e mais negativas dentre dessas abduções de várias pessoas. Isso está bem relatado no trabalho de Dolores Cannon, onde ela consegue acessar as memórias dessas pessoas que foram abduzidas e dentro do que se descrevem esses mesmos seres com facções diferentes, com negatividades e positividades variando bastante. Então, cada pessoa que tem experiência descreve diferentemente a partir de que parece ser o mesmo povo, experiências totalmente contraditórias. É verdade, viu, Maria? Maria, isso é bem curioso e me recordou um dos primeiros casos famosos de abdução que fala da origem desses seres. É o caso de Betty e Barney Hill, em 1961, durante uma abdução. Foi mostrado a Betty Hill um mapa de um grupo de estrelas. Anos mais tarde, ela desenhou este mesmo mapa sob hipnose. E naquele tempo não existia referência a esse grupo de estrelas nos mapas celestiais conhecidos. Desde então, se tem descoberto, recentemente confirmado, um novo grupo de estrelas, que se pode ver no hemisfério sul da Terra, e que é igual ao que Betty desenhou. O grupo de estrelas Retículo Rhomboidalis, a rede em forma romboide, né? Alberga o grupo estelar que agora se denomina Zeta Reticuli 1 e 2. Sim, e é por aí mesmo. Atualmente os Zeta Reticuli, eles necessitam encontrar uma maneira de fortalecer a sua linha genética para poder criar um futuro para a sua raça. Depois de gerações de clonagens, utilizando o mesmo material genético, existe um severo incesto e estancamento em seu crescimento evolutivo. Então, sua raça está se extinguindo, mas a sua alma superior deseja encarnar-se no físico. Então, eles estão evitando deliberadamente a transição à quinta densidade para poder deixar atrás de si uma semente deles mesmos que continue reproduzindo-se geneticamente. Isso ajudará a evolução do todo galáctico e nós vamos entender mais tarde. E essa história da Betty foi muito interessante porque a Betty Hill e o Barney, ela fez um desenho com tamanha precisão do retículo rhomboidalis que quando isso foi, enfim, catalogado, a precisão do desenho dela arrepia. Ou seja, ela não poderia ter visto isso antes, né? Não poderia ter tido contato com isso antes, que era uma dona de casa normal e não tinha conhecimento dessas coisas. É fantástico, né? Bem, Maria, mas por que eles estão envolvidos com a Terra? Aqui vai uma resposta possível, né? Então, conhecendo essa situação deles, né, da questão genética e a questão que eles querem continuar reencarnando e tendo experiências aqui, nessas densidades, o que aconteceu? Eles tiveram que chamar os fundadores, aqueles que são seres mais evoluídos que eles, menos denso que eles. Então, esses fundadores, introduziram os reticuli em outro planeta que geneticamente possuía um fundo de genes de muitas espécies do tipo humanoide, que se remontavam inclusive à época do início da raça lirana, porque os liranos foram para lá e aí digamos, desenvolveram experiências genéticas nos seres que naturalmente se desenvolviam lá, nos seres primitivos que naturalmente se desenvolviam nesse planeta. Só vai entender bem isso os que escutaram os programas da série, né, para entender toda essa história dos liranos que foram para vários planetas e criaram as civilizações de Sirius, de Órion, inclusive da Terra, né? E os pleidianos, inclusive, são todos derivados de liranos. Então, no lugar do retículo, em lugar desses seres irem para a retícula
irem de civilização em civilização recolhendo material genético, agora eles poderiam obter o material genético em um único planeta que tivesse vários genes dessas variantes de humanoides que existem, digamos, na nossa galáctica. E esse lugar é o planeta Terra. É na Terra que existem os genes de muitas famílias galácticas misturadas, ideal para os Zetas Reticuli interagirem e fazerem as suas experiências genéticas. Muito interessante tudo isso, né? O internauta deve estar adorando, porque eu estou adorando aqui. Maria, quando é que essa interação começou oficialmente e intensamente? Pois como viajantes do tempo, eles devem ter percorrido nossa escala temporal, certo? Exato, exato. Por isso que você tem até seres da caverna, né? Homens antigos, antes dos Neandertal, já desenhando, Homo erectus desenhando aquelas cabecinhas típicas dos Zetas e Greys e similares nas cavernas. Então, eles andaram por toda a escala temporal. Tá? Então, devido à sua habilidade para viajar através do tempo, eles poderiam obter material genético de qualquer época da Terra. Né? Então, os retículi, eles foram atraídos à Terra pela primeira vez nos anos 40, 1940 e por aí vai, quando o nosso planeta, note bem, por quê? Começava com a tecnologia suficiente para autodestruir-se. Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, os zeta-retículos foram especificamente introduzidos na Terra nesses anos 40, por quê? Porque eles destruíram o planeta deles exatamente por cataclismo nuclear, exatamente pela grande poluição, e exatamente por algo muito similar que estava acontecendo nos anos 40, e não só, e continua, né? Mas nos anos 40 foi um momento onde eles se introduziram. Eles são bastante conscientes de que seu passado represente um possível futuro para a Terra. Eles necessitavam material genético de uma época histórica da Terra na qual a civilização esteve à beira da autodestruição e transformação. Isso os ajudaria em seu próprio processo de integração, o apex, ou seja, a ponta do triângulo, a integração do vértice, das polaridades. Então, em certo sentido, é uma maneira de mudar seu passado. Ao interagir com a Terra atual, eles curam seu passado e mudam seu futuro. O que é criado com tamanha interação é chamado pelos físicos teóricos de realidade alternada. Hoje em dia, os retículos positivos estão executando esse programa genético aqui na Terra. Como nesse planeta, a grande maioria das pessoas não se recorda de outras vidas vividas pela sua alma. Vamos chamar de alma, né? Então, a maioria dos indivíduos que participam desse programa genético se consideram a si mesmos vítimas. Existem milhares de histórias de abduzidos, aterrorizados aqui na Terra, que são martirizados com experiências recorrentes nas quais os extraterrestres lhes retiram de suas aquecidas camas, né? Embora a maioria das abduções sejam executadas pelo Zeta Reticuli, também existem incidentes isolados em que outros grupos utilizam o cenário de abdução para seus próprios propósitos. Por exemplo, os sírios negativos, os de Orion e aqueles que são denominados Greys. Então, todos de tendências negativas, eles utilizam com frequência, e sim e muito, o método do terror. É importante que os humanos aprendam a diferenciar os contatos com Zeta Reticuli benignos das interações mais malévolas de outros com aparências similares. Então, essas experiências de terror ocorrem porque a humanidade, principalmente porque a humanidade da Terra, não está disposta a enfrentar sua própria sombra, aquilo que eles representam, porque essa sombra ela reflete nos espelhos o nosso futuro, aquilo que nós podemos fazer com a nossa Terra e que os Zeta Reticuli já fizeram, a destruição de um planeta e a quase dizimação de suas espécies viventes. Nossa, hein? Maria, isso é bom ou é ruim, hein? Essa é uma boa pergunta, Cris. O que é bom, o que é ruim? Então, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, bem clássico. Quando alguém corre para o aeroporto, chega atrasado e perde o voo, fundamental
para uma importante reunião de negócios que ia mudar a vida dele. Ele ia lá fazer um grande negócio, né? Ele perde o voo. Aí o que ele vai fazer? Ele volta para casa xingando, maldizendo, todo o seu mau humor possível, né? Ele vai usar tudo lá para dizer o azar que teve naquele dia. Mas no dia seguinte, no aconchego do celular, com o seu filhinho no colo, amor de sua família, ele liga a TV e descobre que todos os passageiros daquele mesmo voo que ele ia entrar, e não deu para entrar por causa do trânsito, faleceram na queda, exceto um, o que não embarcou, e foi ele. Então, o azar, ou o que possa parecer ruim em um determinado momento, quando você enfrenta uma coisa sem entender o porquê, porque é algo não compreendido, é algo que nos falta o conhecimento para tal, né? E significa que simplesmente pode não ser da forma como você acha que é, porque você não está entendendo os planos divinos. Seja lá o que for ser considerado divino, né? Entre aspas, que no meu caso é um termo sempre desprovido completamente de religião. Então, os retículos positivos estão buscando, antes de tudo, características humanas específicas que eles eliminaram há éons de sua raça, a emoção. Uma dessas características é a variedade de reações ante o estímulo externo. Para reaprender a ter emoção, eles têm que retirar amostras e fazer estudos das reações neuroquímicas humanas ante uma imensa quantidade de estímulos externos. Seu método mais comum para estudar essas secreções neuroquímicas consiste na introdução de um implante orgânico. Você vai lembrar disso aqui, Cris. Já estou lembrando, Esses implantes são introduzidos na cabeça do abduzido através do nariz, do olho ou do conduto auditivo. Os implantes absorvem e catalogam dados neuroquímicos e periodicamente são retirados para o seu estudo e posterior reinserção. No caso do indivíduo vir a morrer, geralmente o corpo absorve o implante orgânico de forma natural. Mas não somente buscam informações biológicas, esses zeta-retículos positivos, eles não buscam apenas informações biológicas dos humanos, eles também buscam uma aprendizagem emocional. É por isso que eles vão em vários períodos da história humana, né, coletar essa aprendizagem emocional. Já se passaram éons desde que eles exerciam a função de pais para as crianças. A capacidade de nutrição dos humanos lhes fascina. Então, eles não sabem mais como comer, como se alimentar, eles usam só energia para isso. Quando começarem a alterar sua estrutura neuroquímica, eles voltarão a ser capazes de responder maternalmente ante seus filhos. Essa é uma das razões principais pela qual abduzem mulheres e lhes pedem que acolham seus filhos híbridos. Então, as mulheres humanas estão ajudando os zeta-retículos positivos para que neles volte a despertar o instinto de procriação. Não é só a humanidade que eles está ajudando, também eles proporcionam um papel vital para a Terra. Os fundadores estão muito conscientes de que a humanidade que vive na Terra tem que integrar-se a si mesma. A integração tem que ser feita aqui na Terra, em diversos níveis, pois de outro modo o cenário de conflito continuará existindo aqui na Terra. Então, os retículos, eles infundem à raça humana uma das ideias mais fundamentais que está agora mesmo sendo rejeitada, que é a unidade. Os humanos, por sua vez, eles demonstram ao zeta-retículo a própria individualidade, o que atemoriza os zeta-retículos, porque eles sabem que a unidade é o caminho. Se conseguir construir uma ponte que una as duas bordas dessa fenda criada pelo medo humano, medo de interação com esses seres, haverá uma transformação a níveis muito mais profundos. Nossa, que fascinante essa pauta, hein, Maria? Eu só queria falar uma coisa nesse pedaço que você falou. A partir do momento que eles tiveram contato comigo, foi muito forte esse sentimento de unidade. E todos os contratados que eu conheço também trabalham em pró dessa reintegração, do princípio de unidade. Isso é muito importante que você falou.
Você passou por medo, Cris, porque você desconhecia na época, né? Mas depois você entendeu a positividade do trabalho de integração desses seres benignos que estão trabalhando em prol disso aí que eu estou falando nesse momento. É verdade, é muito profunda essa pauta que a Maria está fazendo. Maria, mas é uma impressão geral de que do que os abduzidos foram levados à força, contra a vontade, e isso é negativo? Primeira coisa que as pessoas que gritam e ficam contando suas tragédias chamam mais atenção. Parece que tem mais desse do que dos outros, como no seu caso, né? Então eu Uhum. entendo o que você quer dizer com isso, né? Que é o que eu tô falando, né? Chama atenção aqueles que ficam, ai, socorro, ai, eu tô horrorizado. Mas e quantos não estão horrorizados? E quantos já entenderam e sentem até amor, né? Por esses seres. Então eu vou me referir novamente aos zeta reticuli mais positivos e não aos greys, pois para esse seria necessário um outro programa só para falar de outra forma, né? Então, esses mais positivos, eles estão obtendo atualmente o material genético de voluntários que concordaram a nível de alma tomar parte do despertar da Terra e do nascimento de uma nova civilização. As pessoas têm medo porque não lembram, esqueceram de toda a nossa história galáctica e comprometimento com a família galáctica, né? Na Terra, o medo é um dos principais obstáculos para o crescimento. E esse é um desafio que tem que ser vencido. Então, se a humanidade pudesse superar o medo, conseguiria muitas metas que atualmente parecem estar fora do seu alcance. Nós conseguimos chegar a essas metas mediante a tomada de consciência e não mais por meio da validação do vitimismo. Porque quando você entende o porquê, você não vai mais ficar se achando vítima. Aliás, você vai achar o contrário, você vai ser conclamado a participar e se sentir orgulhoso por isso, né? Então, os retículos, por sua vez, eles têm que enfrentar também os seus próprios medos, que, entretanto, eles negam, né? E eles também têm que superar, porque eles são uma espécie que está acabando. Mantendo esse medo, o crescimento será minimizado, e nós precisamos ajudar o outro. Então, às vezes, as barreiras mais altas produzem as recompensas maiores, porque pode vir um conhecimento e uma compreensão maior. Uma dessas recompensas é a criação da nova raça híbrida, uma de tantas que tem qualidades integradas do zeta retículo e dos humanos da Terra. Eles são e também vários. Serão ricos em bom humor e fluidos emocionais. Lembro que, embora eu tenha dito futuro, esse termo tem a ver com a quarta densidade onde estamos e eles habitando a quinta densidade, ou seja, eles são menos densos que nós, eles têm mais energia, vibração, frequência mais alta do que a nossa. Eles já não sentem ou vivenciam o tempo da mesma forma como nós. Assim, já facilmente se projetam para cá e ocorre uma comunicação entre alguns humanos e esses seres especialmente benignos e benevolentes. Esses seres benevolentes são um dos resultados dessas abduções feitas pelos zeta retículo positivos. Assim, acima de tudo, esses serão os arautos do amor incondicional que nos guiará de volta à fonte do todo, e eles estão em contato com a Terra, fazendo esse trabalho em um crescimento, cada vez mais contatando e mais pessoas e levando essa informação. E enquanto todas as criaturas olham com olhos baixos a sua terra natal, o divino convida o homem a caminhar ereto, observando o céu de onde veio sua alma e para onde dirige todas as suas esperanças. Ovídio. Maria, deixe seus últimos recados, o programa maravilhoso, seus contatos para os nossos ouvintes poderem te encontrar e também os seus livros, né? Legal, o recado que será um pouquinho longo, né? É a respeito dos objetivos desses programas que estamos fazendo, essa sequência da família galáctica que eu estou encerrando hoje, né? Para falar depois em pedaços separados. E o objetivo é a integração. Mas o que significa tal integração que eu venho falando nesses programas todos? Significa a permissão para que toda a diferença, todos os níveis sejam considerados partes válidas do todo. Significa desprender-se da negação. Não adianta negar nada, a gente tem que integrar.
né? Significa abraçarmos a nós mesmos como abraçamos aos demais. Da mesma maneira que nossa consciência divina criou o reino das polaridades, também podemos transformar essas polaridades, integrando-os. Uma vez que aconteça a integração, esse domínio se definirá segundo parâmetros muito diferentes. Nos converteremos nos arquétipos e também nos fundadores, as consciências superiores que entendem melhor o propósito das coisas. Mudaremos a visão das coisas e nos daremos conta de que nós mesmos somos o Criador. Estamos apenas com amnésia parcial. Isso não significa necessariamente que nossas identidades sejam dissipadas. As partes permanecem no todo, sempre. Poderá significar que despertemos até o ponto onde sejamos capazes de escolher conscientemente nosso próprio destino. Talvez escolhamos encontrar em outros reinos e sermos os amigos invisíveis de sociedades planetárias que ainda estejam vivendo a ilusão da separação, tal e qual nós ainda vivemos. Inclusive, poderíamos nos converter em extraterrestres para outros planetas em outras galáxias, refletindo sobre as decisões a respeito das interferências que atingiram nossos antepassados. Acalmando-nos e escutando atentamente, nós podemos ouvir e sentir as correntes dessa transformação. A existência e a mudança são as únicas constantes. Podemos jogar o jogo da ilusão e pensar que somos o resultado de uma criação acidental, mas mais tarde ou mais cedo iremos despertar e entendermos que nós não somos uma criação acidental. Nós da Terra e nossa família galáctica são parte da mesma coisa. Eles são nós. Aceitar isso acelerará o processo da integração e eles poderão se apresentar. A integração com esses seres se dará nos campos mental, emocional, espiritual e físico. Não existem irmãos do espaço que realmente venham nos salvar. Sabe por quê? Porque eles estão demasiadamente ocupados salvando-se a si mesmos. Embora estejamos fazendo um pouco o jogo de esconder a cabeça na areia, outras civilizações nos estão olhando como se fôssemos um enigma. Somos a civilização que se nega a morrer. Nossa resistência, nossa fé em nossas habilidades tem demonstrado continuamente nosso valor. A terra do presente e a terra do futuro são precisamente esse milagre. Celebremos esse milagre ao interagirmos e ao integrarmos com eles e aceitar a responsabilidade de nossa realidade planetária. Formamos parte de uma associação de mundos e nossa qualidade de membro deve ser renovada. Mas para poder continuar sendo membro dessa associação, é necessário que despertemos e nos demos conta do drama cósmico do qual concordamos em fazer parte. Nosso despertar nos conduzirá ao lugar certo, a nós mesmos. Então segue os meus contatos. Quem ainda quiser falar comigo depois desse programa, pode me encontrar na página do Facebook /O Sol Negro -livro. Conheça também o meu site do livro, que é www.osolnegro.com.br, e o canal do YouTube, que é tudo junto, O Sol Negro 11. Obrigada, Cris. Obrigada pela participação e obrigada por esse fechamento dessa história toda que eu contei em tantos capítulos. Gratidão, Maria. É uma honra enorme estar contigo. E esse é um dos muitos programas ainda que faremos para que você, internauta, desperte e se abra a esse reencontro. Gratidão, Maria. Gratidão, internautas. Obrigada, um abração. Até o próximo Despertos.